Salve pessoal, tudo bem? Renda fixa versus renda variável. Qual rende mais no final das contas? A renda fixa no Brasil sempre pagou muito e a renda variável sempre foi uma suspeita, porque ora está indo muito bem e os investidores estrangeiros estão comprando aqui no Brasil, ora é um desastre. Não existe um meio termo em relação à renda variável aqui no Brasil. Mas no final das contas, no papel, qual que você vai ter mais vantagem? Nós vamos falar e vamos mostrar isso no Excel. Rentabilidade de renda fixa e rentabilidade de ações. Eu peguei aqui uma renda fixa que está rendendo muito bem, 15% ao ano, é uma ótima rentabilidade. E eu peguei uma ação. E olha só, eu não peguei uma ação das queridinhas do mercado, VEG e entre outras. Eu peguei uma que geralmente as pessoas deixam passar e é relativamente contestada no setor que ela está inserida. Então chega de papo e vamos lá. Eu estou gravando esse vídeo num sábado e na quarta-feira anterior houve a super quarta, em que houve a definição da taxa básica de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você teve a elevação da taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic, em 1 ponto percentual, saindo de 12,25 para 13,25, enquanto que lá nos Estados Unidos a taxa de juros se manteve. 13,25% é uma taxa de juros extremamente alta e ela serve de base para cálculos como, por exemplo, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o instrumento ligado à rentabilidade da renda fixa e principalmente do CDB que você tem na sua carteira, que eu sei. Enquanto na renda variável você tem as ações, você tem o índice chamado Ibovespa. Quando você ouve falar na TV Ibovespa subiu, Ibovespa caiu, significa que é uma cesta de ações mais líquidas da bolsa que compõe esse índice. Então, não necessariamente quando esse índice sobe ou esse índice cai, que todas as ações subiram ou caíram. Significa que essa cesta, na média, subiu ou desceu. Beleza? O que eu quero dizer com isso é, a renda fixa no Brasil sempre pagou muito. A taxa Selic ela sempre foi muito alta, justamente para controlar a nossa inflação, que infelizmente também sempre foi muito alta. Enquanto que a renda variável ela sempre foi muito deixada de lado, porque na renda fixa você tem uma ótima rentabilidade com segurança, e na renda variável não. Tem horas que sobe, tem horas que cai. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês precisam trocar esse ou pelo e. Não precisa trocar a renda fixa pela variável, você pode simplesmente investir nas duas e rentabilizar com as duas. Invista na renda fixa com 15% ao ano, IPCA mais 8, o que você quiser. E também invista na renda variável, seja ações, sejam fundos imobiliários. Diversifique o seu patrimônio, que assim você vai de fato conseguir rentabilizar melhor. E a ação que eu escolhi para fazer parte desse vídeo é a CEMIG, que é a ação do setor elétrico, que é um setor que eu gosto bastante e uma ação que eu particularmente gosto bastante. A CEMIG é uma ação extremamente rentável e distribui ótimos dividendos. Eu vou dar só uma palhinha das características que ela possui. Dando um contexto da CEMIG, por exemplo, nós temos que a CEMIG ela custa R$ 10,50 aproximadamente. Nos últimos 12 meses, guarde muito essa informação que a gente vai usar no Excel. Nos últimos 12 meses, ela rendeu 30%. Tá? Em um ano, ela rendeu 30%. Guarde esse número. O PL da CEMIG está extremamente descontado, é um dos mais baixos da nossa bolsa, ou seja, a ação ela está extremamente barata, um PL de 3,75, enquanto que o referencial para esse indicador de preço é 10, para você ver o tamanho do desconto. O P sobre VP, que é a rentabilidade em cima do patrimônio que a CEMIG possui, está 1,07, praticamente exatamente aquilo que ela de fato vale. E guarde também essa informação, ela tem um dividend yield de 13,6%. Então nós temos preço, rentabilidade, indicadores de preço para saber se está caro ou se está barato e dividend yield. Como a gente vai comparar rentabilidade de renda fixa ou renda variável, eu trouxe esse quadro. No último ano, a CEMIG apresentou uma rentabilidade de quase 30%, como nós já vimos. Nos últimos 12 anos, quase 50%. Nos últimos 5 anos, mais de 100%. E nos últimos 10 anos, quase 250%. Salve esses números e me cobre depois quando a gente terminar a nossa tabelinha do Excel em comparar com a renda fixa que estava rendendo no momento. Beleza? Eu quero mostrar para vocês que a CEMIG ela tem uma excelente rentabilidade e entrega excelentes rendimentos, além de estar num excelente setor.
Então, você tem ótimos motivos para investir na CEMIG, principalmente porque o preço dela também está barato. Beleza? Então, vamos à nossa tabela do Excel, que eu tenho bastante coisa para falar lá. Nós estamos aqui com o nosso Excel. Eu separei duas modalidades de investimento. Uma é uma taxa pré-2029 de 15% e a outra é a nossa CEMIG a R$ 10,50, como nós já vimos. Uma taxa pré-fixada de 15% você encontra normalmente hoje no mercado. É uma excelente taxa, é uma taxa muito boa e com uma ótima rentabilidade. E aqui nós temos a nossa CEMIG, também com uma ótima rentabilidade, com dividend yield de 3,3%. Lembra que eu falei para você guardar o número da rentabilidade da CEMIG dos últimos 12 meses? Então, era para esse momento aqui. Eu considerei a rentabilidade da CEMIG como 8% só. Nos últimos 12 meses, ela rendeu 30%. Eu considerei 8%, porque nós vamos analisar um prazo de 4 anos. Então, eu coloquei uma média de rentabilidade de 8% ao ano, porque é extremamente possível isso acontecer. Se eu colocasse 30%, dificilmente uma ação vai render 30% ao ano. A CEMIG eu considerei 8%, ou seja, é uma rentabilidade extremamente abaixo daquilo que ela já entregou de histórico. Beleza? Considere isso. Então vamos para os nossos cálculos. Só antes de falar, aqui está a nossa tabela de imposto de renda e aqui está a nossa tabela. A gente não vai usar de fato essa tabela aqui, que é Selic, CDI e IPCA. A gente vai usar o IR, porque renda fixa paga imposto de renda. Para a gente achar o resgate bruto da renda fixa, a gente vem aqui, ó, função financeira, valor futuro. A nossa taxa será 15% ao ano. Número de períodos será 4. Pagamento aqui é 0. O valor presente vai ser menos R$ 10.000, que é o valor que a gente vai começar a investir. O tipo, não precisa colocar, só dá OK. Então, se investirmos em uma taxa a 15% ao ano, R$ 10.000 durante 4 anos, vamos ter ao final desse período quase ali 17.500. O rendimento bruto será o resgate bruto menos o valor investido. Esse daqui foi o que rendeu. Por que a gente calculou isso, o que rendeu? Por causa da incidência do imposto de renda. O imposto de renda ele incide sobre a rentabilidade e não sobre o valor total. Como são 4 anos, vai incidir 15% de imposto de renda. Então, o nosso valor do imposto de renda será o rendimento bruto vezes o 15%. Então, vai incidir ali R$ 1.100 de imposto de renda. A rentabilidade líquida será o rendimento bruto menos o desconto do imposto de renda. Será 6.366. Então, no final, você terá R$ 10.000 mais o rendimento líquido. O que de fato vem para a sua mão é R$ 16.360 ali aproximadamente. Ok? Vamos agora para a renda variável. Na renda variável, você tem não só a rentabilidade, como a distribuição de dividendos. Você tem mais de uma forma de rentabilidade. Na renda fixa, você tem somente a rentabilidade, enquanto que na variável você tem pelo menos a rentabilidade e dividendos. Beleza? Então vamos lá, vamos calcular a nossa rentabilidade da CEMIG, depois a gente vai para os dividendos. Lembrando que esses R$ 10.000 vão ser os mesmos, tá? O mesmo para o cálculo da coluna da rentabilidade e a coluna de dividendos. Não confunda nisso. Se tiver dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O princípio será o mesmo. Vamos calcular aqui nessa célula o resgate bruto, que é o quanto que vai render ao final desse período. Não se perca e acompanhe junto comigo. Aqui será a mesma coisa da renda fixa, já que é cálculo de rentabilidade. Então a gente vem função financeira, valor futuro. A taxa será os 8% ao ano que a gente combinou. O número de períodos serão os 4 anos, e tudo igual. Pagamento não terá. E o valor presente, aqui vem menos R$ 10.000. É menos porque no começo está saindo dinheiro do nosso bolso, tá? Então, contabilmente, você precisa colocar esse menos. E no final de 4 anos, nós temos aqui uma rentabilidade de R$ 13.600. Como ações você não paga dividendo, então o resgate total será a mesma coisa do resgate bruto. Ok? Vamos agora para os dividendos. Lembrando que esse dividendo será em cima desse mesmo valor. Ok? Para calcular os dividendos totais,
será preciso uma formulazinha, que será o dividend yield da ação vezes o preço dela. Aí a gente vai conseguir achar o quanto que dessa ação é dividendo, vezes o número de períodos. Então nós já sabemos que uma ação durante 4 anos vai pagar R$ 5,71 com esse dividend yield. Beleza? Continuando, para a gente achar a quantidade de cotas que a gente vai ter investindo R$10.000, a gente vai pegar R$10.000 e dividir pelo quanto que cada cota vale. Então a gente vai ter aproximadamente 952 cotas. Vamos pegar agora o valor total da quantidade de cotas, o quanto que ela distribui de dividendos, para a gente saber o quanto que a gente vai receber de dividendos durante esse período. Nada mais é do que a quantidade de cotas vezes o quanto que ela distribuiu de dividendos nesse período. Então nós temos R$ 5.440 de dividendos, não só de rentabilidade. Como em dividendos você não paga imposto de renda, o valor será igual. Então vamos agora comparar o valor total de um com o valor total de outro. Na renda fixa, o total é igual a esse valor aqui, que é o resgate total. Na renda variável, o total será a distribuição de dividendos mais a rentabilidade. Então, pessoal, temos os valores. A renda fixa, em 4 anos, rendeu R$ 16.366. Na renda variável, rendeu R$ 19.044. Mas qual será de fato a taxa de rentabilidade desse período? Nós temos o valor, temos a taxa inicial. Vamos saber agora percentualmente o quanto foi desse rendimento. Aqui é muito simples. Nós vamos pegar valor final dividido pelo valor inicial menos 1 para termos a nossa taxa. Temos a nossa taxa da renda fixa. Vamos fazer agora a mesma coisa para a renda variável. É só pegar aqui, colar e dar erro. Temos que considerar a mescla. Então nós temos a taxa da rentabilidade da CEMIG nos últimos 4 anos de 90,4%. E temos a rentabilidade da nossa taxa pré-fixada de 63,7%. Essa é a rentabilidade total dos 4 anos que você tem em uma modalidade e em outra modalidade. Vamos ver isso de uma forma melhor. Montei aqui uma tabelinha, um esqueminha e transformei isso em gráfico. Você pode ver que existe uma diferença muito grande de rentabilidade da CEMIG para a taxa renda fixa. A CEMIG ela rentabilizou muito mais em relação à nossa taxa pré-fixada. Vamos fazer um exercício para ver o quanto que deveria ser a taxa pré-fixada para render parecido com a nossa taxa Selic. Nós temos aqui 15, vamos colocar 20, vou colocar aqui 19. Ficou parecido aqui, 19,6. Então nós temos aqui que para a rentabilidade da taxa pré-fixada ser parecida com a taxa Selic, ela precisa ter uma rentabilidade de 19,9%, 20%, enquanto que a nossa taxa Selic está aqui bela e rendendo bastante. Isso acontece, pessoal, porque a taxa variável, as ações, fundos imobiliários, além da rentabilidade, eles têm a distribuição de dividendos. Tem dividendos não recorrentes, tem diversas formas de rentabilizar além do que você vê na variação dos gráficos. Beleza? Então, pessoal, eu espero ter convencido você a trocar o O pelo E. Invista em renda fixa e em renda variável. A renda variável ela tem muitas formas de rentabilizar e dar dinheiro para vocês. Você tem a rentabilidade, tem dividendos extraordinários, você tem bonificação, desmembramento de ações. Essas duas últimas não necessariamente acrescentam valor ao seu patrimônio, mas são formas de você modificar e dar dinamicidade à sua carteira. Eu espero sinceramente ter esclarecido uma dúvida para vocês. Não importa o quanto que a renda fixa esteja rendendo bastante, invista também em renda variável se esse for o seu perfil. Se você quiser investir em curto prazo, se você tiver algum objetivo certo, como viagem, carro, apartamento, esquece renda variável. Invista somente em renda fixa. Agora, se você está pensando no longo prazo, se você quer formar uma carteira, se você quer formar um patrimônio, aí sim você deveria necessariamente pensar em renda variável e renda fixa. Diversifique, não tem problema algum. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E valeu!